dia, tudo bem aí? Vamos continuando. Então, República Liberal, Populista, governo de João Goulart. Vamos lembrar que o João Goulart também é chamado Jango, tá? Bom, como é que começou isso? Começou com a renúncia do Jânio Quadros. A renúncia do Jânio Quadros causou uma crise política no Brasil, normal, uma crise política, mas se transformou numa super crise porque não se seguiu a Constituição, que colocaria o vice como presidente, que era o Goulart. Já vimos, teve toda aquela discussão, os golpistas como os legalistas, Carlos Lacerda de um lado, Brizola de outro, e os militares também divididos. Vimos que isso levou a uma saída chamada de parlamentarismo. Com o parlamentarismo, o presidente seria o João Goulart, mas que representaria o Brasil, que seria importante, tal. Mas quem iria governar mesmo seria o primeiro-ministro. O Goulart não achou outra saída, achou que era por aí mesmo, as informações que ele tinha eram essas, né? E aceitou. E vai para Brasília e começa esse governo. Cara, nós já sabemos a dificuldade que é de implantar uma forma diferente de governo, né? Do presidencialismo agora ao parlamentarismo. Mas quando isso nasce naturalmente, ou quando é um projeto muito discutido, decidido por ele, é uma coisa. Mas aqui ele foi implantado com o objetivo de não deixar o Goulart presidente. Então não foi mesmo assim levado a sério, como alguém pode falar. O parlamentarismo no Brasil, nesse modelo republicano, lembrando que nós tivemos o parlamentarismo na época da monarquia, lembra do parlamentarismo às avessas, né? Então, esse parlamentarismo, ele vai de setembro, que é quando o Goulart volta, né? Setembro de 61 até janeiro de 63. Então, segundo semestre aqui de 61 e 62, que já em janeiro tem outro. E nesse período, que é um período relativamente pequeno, nós tivemos 3 primeiros ministros. O próprio Tancredo Neves, que articulou também tudo isso, tal, mas ele acaba saindo para concorrer às eleições no estado, né? Depois um outro chamado Brochado da Rocha, é o nome dele, e Hermes Lima, o que significa que não podia dar certo mesmo. Então, o grupo do João Goulart falou, temos que fazer alguma coisa, né? Então, como tinha a proposta, né? A proposta não, essa lei dizia que em 65, acabado o governo dele, teríamos um plebiscito. Os grupos pensaram assim, bom, vamos antecipar. Vamos antecipar esse plebiscito para agora, começo de 63. E deu certo. Antecipou-se, o plebiscito você devia votar sim ou não, né? Sim para continuar o parlamentarismo, não para não continuar o parlamentarismo, portanto voltar ao presidencialismo. E o presidencialismo, né, volta ao regime anterior, ganhou sim de maneira absurda, assim, de lavada, como se fala. Se falar, vende, se fala. Então ganhou muito tranquilamente. E a partir daí até dá uma força, né, pro Goulart, né, que vai acreditar que agora ele vai poder governar mesmo. A partir de 1963, né, o final do governo todo conturbado que nós acabamos aí de ver. Então temos esse período. Nesse período, o Goulart vai fazer seu plano de governo, né? Tivemos lá o plano de metas, tivemos o plano SALT, né? Agora temos o plano trienal.
Esse plano trienal, que é o plano de governo do João Goulart, feito por um economista muito famoso, que depois também teve vários livros escritos na área da história, né, Celso Furtado, fez lá o plano, né? Não estava tão dando certo assim. Temos que entender que nós estamos vivendo, naquela época, a crise do populismo. E também estamos vivendo a crise daquele modelo de substituição de importação. O populismo é aquele modelo onde um grupo, o que manda, ou um ditador carismático, como era Vargas, ele consegue fazer o projeto capitalista da elite e, ao mesmo tempo, convencer essa elite de que o operariado, que a classe trabalhadora, também tem que receber direitos. Ele chama também a classe trabalhadora para o processo. Ela vai ter alguns benefícios. E tiveram. Só que nós estávamos num momento em que o crescimento econômico tinha diminuído, mas a classe operária tinha aumentado. Então, de um lado, você tem uma classe operária, os trabalhadores aumentando em número e em reivindicações, e do outro lado a burguesia falando, não, chega, não temos mais ao que ceder. E o governo não está conseguindo fazer essa mediação. É como se ele tivesse um pé num barco do trabalhador e um pé no outro barco da burguesia, e está ali, está se equilibrando. Ele vai cair. E economicamente, aquele modelo de substituição de importações não aguenta mais. Quer dizer, nós precisamos de muito mais capital, de tecnologia muito superior para poder continuar. E não temos. Inclusive por conta também, né, do governo Jânio, do governo do Jango, os investimentos norte-americanos não mais, né, por causa das atitudes, Guerra Fria, né, que nós já vimos aqui. Então você tem essa crise rolando. E tem os trabalhadores nas ruas, centrais sindicais convocando as greves, foi criada a Liga Camponesa para trabalhar a questão da terra, fortaleceu-se outras entidades dos trabalhadores rurais, criou-se em 62 o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Você lembra que na época de Vargas aquelas leis não atingiam o campo, agora elas estão atingindo. Você tem um fortalecimento dos trabalhadores do campo e da cidade. E ao mesmo tempo essa resistência da elite diante dessas manifestações, exigências e tudo mais. É a crise do populismo, é a crise do modelo da república liberal ou república democrática. Tá bom? E os projetos não estão passando. Então o João Goulart, ele vai ficando cada vez mais naquele barco lá dos trabalhadores. Para não cair, ele está entrando naquele barco ali. E ele vai sintetizar, vamos dizer assim, né, esse plano trienal nas famosas reformas de base. E ele não vai nem colocar essa reforma, que vamos lá votar no Congresso. Não, ele vai anunciar as reformas no comício, como se ele fosse um decreto dele. E as reformas, né, reforma de base, tem a reforma da educação, tem a reforma eleitoral, tem um monte de reforma lá, os livros mostram isso. Podemos destacar algumas, se vocês quiserem que eu coloque aí. Tem a reforma agrária, reforma educacional, reforma do sistema bancário, reforma do processo eleitoral, reforma tributária, Qual que pegava? A reforma agrária. Ninguém tinha mexido no campo. Agora tem os movimentos do campo e tem o presidente falando em reforma agrária. E ele vai numa sexta-feira 13 de 64, no Rio de Janeiro, e faz um comício num lugar que fica perto da Central do Brasil, por isso que é chamado Comício da Central, né? Ou da Central do Brasil.
mais de 200 mil pessoas, muita gente, apoio, ele se entusiasma, ele fala da reforma agrária. Ou seja, aqueles que eram oposição a ele, no mundo rural, aumentou. Ele fala em reforma urbana. Os donos de prédio, de casa, de imóveis, nossa, é o comunismo chegando. Mas ele demonstra força aí. Mas sabe aquela força que você demonstra, você sai lá, mas dali para frente só vai diminuindo? Foi isso que aconteceu, foi o ponto máximo aqui. A oposição aumentou, a UDN exige a saída, como sempre. Os setores militares ainda estão divididos, mas cada vez mais preocupados. A imprensa descendo o pau no governo, sim, declarado, né? A oposição. Alguns livros, assim, o texto coloca, tentando fazer uma comparação de poderes, vamos dizer assim, né? O Goulart tinha do lado dele ligas camponesas, um advogado e um político, Julião, né? Francisco Julião, liderava esse grupo. O Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e tinha feito todo aquele processo legalista para que o Brizola continuasse. Algumas centrais sindicais, no caso aqui a central sindical, né? Alguns sindicatos e a central sindical, que era a central, Comando Geral dos Trabalhadores, a UNE, União Nacional de Estudantes e tal. Mas veja, esses grupos também, eles falavam assim, mas o governo podia ser mais ágil. É como se eles falassem assim, o governo podia fazer mais do que está fazendo. Tá? Então é um grupo que está do lado dele, mas quer que ele faça mais. E do outro lado vai dizer assim, não, o que ele está fazendo é muito, tem que parar de fazer. Um lado dizendo que você tem que não fazer ou diminuir o ritmo, e outro falar, louco, vamos resolver isso logo. Ele está pressionado por todos os lados, inclusive por aqueles que estão do lado dele. Do outro lado, destaca-se, obviamente, a UDN, os grupos de direita, mas você também tem um grupo chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que não é à toa, era financiado pela CIA. Você tinha o movimento anticomunista, MAC, IPES, o IPES, né? Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Esses grupos ganharam apoio da imprensa, que detonava todo dia, lá direto com o governo. Uma revolta de sargentos, de militares, ocorrida em Brasília, e uma revolta, e uma reunião, né, vamos dizer assim, de marinheiros, Rio de Janeiro, né, deu uma chacoalhada aí no mundo militar, que estava dividido. Esse movimento dos marinheiros chegou a ser comparado, por alguns livros, com aquele movimento do encouraçado Potemkin lá da Rússia, né? Ou seja, como um motim. Na verdade, era um grupo que queria apoiar o presidente. E estava num clube que acabou virando como se fosse um sindicato, né? Coisa que não era. E o presidente não os pune. Mais tarde ficou sabendo que, inclusive, que um dos líderes desses marinheiros era um marinheiro mesmo, acho que chamado de Cabo, né? Cabo Anselmo, que era o que mais agitava, sabe? Que era aquele que fala, não, tem que ir pra cima, vamos defender o presidente. Mas, na verdade, ele era um agente infiltrado da direita. Isso já foi provado, já, a história já mostrou, ele mesmo já confessou isso. Quer dizer, ele estava lá para levar o caos. Por quê? Porque quando você chega até o confronto, vai ter uma reação. É aquela passeata que tem alguém que fala, vamos quebrar aquele carro, vamos jogar a pedra. Porque quando você joga, agora você está dando direito de receber de volta, ou seja, de ter a repressão. E isso também foi encontrado em outros movimentos.
Setores da igreja estavam também apoiando esses grupos. Tinha um tal de padre Peyton, falava: família que reza unida, permanece unida, em oposição lá ao o refrão, né, dos comunistas, né? E depois descobre-se que esse padre também era um agente da CIA. Então os norte-americanos estão aí, nesse processo. Consequência: praticamente uma semana depois desse comício do João Goulart, São Paulo vai organizar uma passeata, que vai ser chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha só as palavras, né? Aí você coloca isso na família. Tudo comunista, não tem esse negócio de família. Você coloca Deus. Então quem é contra a família, quem é contra Deus? Ninguém. Mas está usando politicamente isso, como inclusive tem sido feito ultimamente também, de maneira bárbara e absurda, né? Mas não é só agora. A questão da religiosidade foi assim, acho que não vou dizer que é sempre, né? Porque não sabemos toda a história, mas está perto disso. Então, e tinham lá pessoas que marcharam com o rosário na mão e tal, sobretudo os setores médios da sociedade. Cara, 500 mil pessoas. O principal motivo, ou objetivo, ou função dessa marcha era mostrar para aqueles que queriam dar o golpe, queriam derrubar o presidente, de que eles teriam uma base, teriam um movimento de rua que os apoiasse. Né? Porque até então, temos ou não, eles mostram que tem isso daí. E aí, do 31 de março para 1º de abril, num período de 48 horas, os militares vão lá, começam de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, porque é no Rio de Janeiro que estava o João Goulart, né? General Mourão, você lembra dele? Pois é, aquele lá, do golpe lá de 37, de Vargas, do fascismo, lá do Plano Cohen, o mesmo daquele golpe que implantou a ditadura do Estado Novo, está aqui de novo. Mas também tinha outros aí, Castelo Branco e tal, Guedes, todos generais aí, mas com o apoio da sociedade civil. Aí eles vão fazer esse movimento e vão praticamente, o tempo aqui está acabando, e vão fazer com que o presidente que estava no Rio vá para Brasília, de Brasília vai para Porto Alegre, lá ele vai ter o apoio do Brizola, fala: vamos resistir, e ele fala: não, né, não teremos uma guerra civil, vou embora. Foi lá para Montevidéu, lá para o Uruguai. Alguns vão falar que o Goulart foi covarde, tá? Que se ele ficasse, que ele resistisse, porque os militares falavam assim: não vai virar nada, isso que vai cair como uma carteira de cartas. E foi o que acabou acontecendo, né? Em 48 horas estava feito. Mas não sabemos se o Goulart só era mesmo, né? Estava com medo, ou se ele não queria derramar sangue de brasileiros, ou se ele tinha outras informações. O que a historiografia fala, e isso foi mostrado depois, obviamente, é que existia uma operação chamada Operação Brother Sun, obviamente norte-americana, que consistiu o quê? Nos navios norte-americanos já estavam vindo em direção ao Brasil. Porta-aviões, navios armados e tal. Se houvesse resistência, eles iriam interferir, em nome da questão lá da doutrina Truman, da Guerra Fria e tal. Portanto, se o Goulart tivesse resistido, teríamos entrado por esse caminho. O que aconteceu não dá para saber, mas tal. Então, não foi o que aconteceu. E acabou o liberalismo, a República Liberal, ou República Democrática, e começa a nova fase, que é do regime militar, caracterizado por uma ditadura militar, que hoje fala-se muito em ditadura civil-militar. Tá?
Professor, mas foi o quê? Você está falando aí, foi o movimento, foi... Pois é, na historiografia, nos livros, aí, nos debates, tem toda uma reflexão, né, sobre isso. Só para lembrar, ver se falta alguma coisa aqui, gente, lembrar então que no dia 2 de abril, o Goulart já está exilado no Uruguai. Lembrar do apoio norte-americano, o papel aí dos golpistas aí, Olímpio Mourão, Carlos Guedes, apoio dos governadores aí, Magalhães Pinto, lá de Minas Gerais, Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, até Mar de Barros aqui em São Paulo também, tá? Nosso texto não fala muito sobre isso. Agora, foi o que? Golpe e tal? Foi golpe. Tem alguém que fala que foi uma revolução, sobretudo os militares, até comemoram, né, como assim. Tem aqueles que preferem ficar no meio do caminho, fala movimento, o movimento de 64. Não está mentindo, né? Mas não fala se foi golpe, revolução, contra-golpe. Então, foi uma palavra aí neutra, vamos dizer, né? Então, e tem aqueles que trabalham com o conceito de golpe. O nosso material deixa claro que foi um golpe militar. Então, de fato, nós estávamos tendo muita agitação nas ruas. Eu falei do crescimento do movimento operário, das ligas camponesas, do Estatuto da Terra, da União de Lavradores e Trabalhadores, que já existia, mas estava fortalecendo. Mas tudo isso significa democracia, tá bom? Do outro lado, nós tivemos a crise política, do populismo, a crise econômica, do modelo de